Fala galera, Léo Cardoso por aqui para mais um vídeo no nosso canal. Finalmente voltamos à ativa aqui no YouTube, depois de muito tempo sem postar nada. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Por que o seu projeto não sai do lugar? Por que o seu projeto não sai do lugar? Na verdade, a verdade é que é muito mais óbvio do que você acredita. A verdade é que o seu projeto ele não sai do lugar não é porque você não sabe o suficiente, ou porque você não sabe o que fazer, ou porque sei lá qual desculpa você está inventando. O seu projeto não sai do lugar porque você está se escondendo. Escondendo do quê? Da única ação que você precisa fazer para as coisas andarem, que é o quê? Criar. Você precisa criar. E qual que é o problema? Por que você não está criando? Por causa do que eu chamo de fuga elegante. Ou outras pessoas gostam de chamar de esquiva chique. Ou procrastinação ativa. A verdade é que isso tem um nome científico. E é esquiva operante. E o que é a esquiva operante? É quando você faz alguma coisa que parece ser produtivo, que você parece estar fazendo o que precisa ser feito, mas na verdade você não está. Exemplos. Você está analisando, você está estudando, você está planejando, você está fazendo qualquer coisa que não criar. Criar o quê? Eu sei lá. Por exemplo, esse vídeo. Então, um exemplo claríssimo é esse próprio vídeo. Eu fiquei durante meses, é claro que eu tenho outros negócios também e tal, tenho outros projetos que eu toco, mas eu fiquei meses esquivando de começar esse canal. Esquivando o quê? Fazendo o quê? Pensando no formato, pensando que conteúdo que eu falaria, que tipo de vídeo, eu vou falar sobre o quê. Sendo que o mais importante, o que você precisa realmente fazer para sair do lugar é criar. E no meu caso é o quê? Exatamente o que eu tô fazendo aqui. Ligar a câmera do jeito que for. Você não tá vendo, mas tem uma luz pendurada aqui. Tá uma puta gambiarra. Mas o que importa é, hoje eu acordei e falei, não importa o que aconteça, eu vou criar o meu primeiro vídeo. Eu vou voltar a postar hoje. E veja, já são 2 horas da tarde. E eu esquivei a manhã inteira de fazer a tarefa mais importante, que era gravar o vídeo. Então esse vídeo é sobre isso, por que você está esquivando? Beleza, se você já sabe que você precisa criar o quê? Não sei, talvez é o seu produto mínimo viável, talvez é o teu protótipo, talvez é um vídeo de vendas, talvez é uma página de vendas, talvez é um anúncio, eu não sei, você precisa de entender o seu projeto. Mas o fato é, provavelmente o que você precisa fazer é criar e você não está fazendo. E aqui nesse vídeo agora eu vou te explicar o porquê que você não está fazendo. É muito simples de entender. Então eu vou te explicar o porquê você não está fazendo, que é o que vai explicar o porquê você não sai do lugar, e depois eu vou te dar a solução para isso, certo? Então hoje é o dia que o teu projeto sai do lugar. Então primeiro de tudo a gente precisa de entender o porquê você não cria. Por que você sabe que você precisa criar, que você precisa desenvolver alguma coisa e você não faz? Porque é o seguinte, porque criar dói, tá? Por que criar dói? Porque criar te expõe ao mercado, criar te expõe ao feedback da realidade, criar te expõe ao julgamento, certo? E a simples probabilidade de você ser exposto e julgado, o teu corpo, ele enxerga isso como um estímulo aversivo, né? Aí pode chamar como você quiser, aversivo, estressor, punitivo, eu não sei como você quer chamar. Eu não sou psicólogo, isso aqui é fruto de muito estudo e fruto do que eu mesmo aplico na minha vida para fazer os meus projetos irem para frente. Então, você pode chamar do que quiser, aversivo, estressor, punitivo, o fato é que você não faz porque pro teu corpo é estressor, certo? Então como você faz para conseguir produzir? Você precisa que esse estímulo vire recompensador, certo? Um estímulo recompensador. Eu vou dar um exemplo que você vai entender. Imagina que você quer botar o shape, tá? Tu quer ir pra academia.
que vai acontecer? Por que é tão difícil botar o shape? Porque ir pra academia dói. Dói. Por quê? Primeiro que dói fisicamente, né? Fisicamente já dói. Inclusive, o braço tudo doendo. Hoje eu treinei bíceps, meu braço tá todo doendo. Então dói, é ruim, dá cãibra. Tu tem que sair de casa, botar o tênis, às vezes tá chovendo aqui. Hoje eu tive que sair na chuva pra treinar. Então é chato, é aversivo, é estressor, é punitivo, certo? Então, por que algumas pessoas conseguem? Por que algumas pessoas falam que gostam? Hoje em dia eu amo treinar. Eu não consigo passar um dia sem treinar. Por quê? Porque eu treinei tanto que passou a se tornar recompensador. Tanto quanto a partir do momento que eu comecei a ver resultado. Ou que as pessoas começaram a me falar que eu tô tendo resultado. Ou seja, eu repeti o estímulo até que ele se tornasse recompensador. Eu vou te dar um outro exemplo que tu vai entender perfeitamente. Surf. Surf é o meu principal hobby, é o que eu mais gosto. Por quê? Por quê que várias pessoas começam a surfar ou querem aprender a surfar, ou nunca começam ou param? Muito simples. A maioria das pessoas, elas simplesmente chegam na praia, pegam uma prancha e se jogam no mar. Sabe o que vai acontecer? Vai tomar caldo, vai tomar onda na cabeça, pode ser que tenha um surfista experiente que vai e te xinga ali, isso acontece. Outro papo, mas isso acontece, às vezes que você atrapalha o surfista experiente. E aí o que acontece? Você passa a ter uma experiência, a sua primeira experiência é terrível, ou seja, é uma experiência aversiva, uma experiência estressora, uma experiência punitiva. O que vai acontecer? Você não volta mais, é como colocar o dedo na tomada. Colocou uma vez, não coloca nunca mais, porque você já sabe o que vai acontecer. Então quando eu fui aprender a surfar, já sabendo disso, o que eu fiz? Procurei uma escolinha. Por que eu procurei uma escolinha? Porque eu sei que na escolinha o professor, ele tem um equipamento adequado, ele vai me colocar na onda certa, ele vai me colocar na praia certa, vão ter várias pessoas ao meu redor que também estão começando e vão compartilhar as mesmas experiências que eu, vai dar risada junto, vai se divertir junto. Então, já logo na minha primeira experiência de surf, eu já tive uma experiência absolutamente recompensadora. E olha que interessante, essa escolinha que eu fiz a primeira aula foi em Itacaré, Easy Drop. Um abraço pra galera da Easy Drop aí. Eles já sabem disso. Eu não sei se eles têm essa noção que eu tô explicando aqui, mas eles já sabem disso. Por quê? Porque para você começar a surfar lá, você precisa fazer no mínimo 4 aulas. Por que que eles fazem isso? Porque com 4 aulas... Tá vendo? Tá dando cãibra meu braço do bíceps. Com 4 aulas, você já consegue ter boas experiências dentro do mar, entendeu? E aí você não vai querer mais parar. E foi o que aconteceu comigo. Isso já tem uns 4 ou 5 anos e desde então nunca mais parei de surfar. Virou meu hobby, meu estilo de vida. Já morei na praia por causa de surf, já fiz várias viagens, já viajei o mundo para surfar. E eu comecei a surfar depois de velho e só deu certo por causa disso aqui, ó. Porque a minha primeira experiência foi extremamente recompensadora, certo? Beleza, então como é que a gente aplica isso para os negócios, para os nossos projetos? Bom, você aplica isso sabendo que a motivação vem depois da ação. Então, primeiro a ação e depois a motivação, certo? Então, como é que a gente faz? A gente precisa de criar estratégias, a gente precisa de ter consciência disso em primeiro lugar. Então, agora você já tem, beleza, já não tem mais essa desculpa. Agora a gente precisa de criar estratégias para poder garantir que nós vamos agir em primeiro lugar. Então, agora presta atenção que chegou a parte principal do vídeo. Como começar a criar, para tirar o teu projeto do lugar. Beleza. A primeira coisa que tu tem que verificar se tu tá fazendo é se você não tá deixando poder trabalhar no teu projeto cansado, tá ligado? Então a primeira causa é o cansaço. O cansaço é com C cedilha, não é? Acho que é com C cedilha, não é? Espero que seja com C cedilha, senão eu vou passar vergonha aqui. Tipo, o que acontece? Eu acho que esse é o principal erro da galera que eu vejo. Tanto que tá começando, quando eu sinto que tá... Quando parece que tem algum projeto parado. E aí o projeto pode ser qualquer coisa. Pode ser uma empresa que tu quer criar, um produto.
tu quer colocar o shape, ou tu quer um relacionamento melhor, ou, não importa o projeto, não importa. Qualquer projeto, é a mesma coisa. Você deixa pra fazer cansado. Então o que o cara faz? O cara acorda, já acorda cansado. Aí mete um cafezão, vai pro trabalho. Aí trabalha o dia inteiro. Trabalha de 8 às 18. Aí chega em casa às 18 horas e quer trabalhar. Meu amigão, eu acabei de falar, criar é difícil. Tipo, tu vai ter que se expor ao julgamento, vai ser difícil, é difícil pra caralho, muito difícil. Então tu vai fazer cansado, é óbvio que vai dar errado, tá ligado? Então primeira coisa, acorda mais cedo. Então primeira coisa, garante que você dormiu bem. Então sono. Véi, tudo começa pelo sono, tá? Tudo começa pelo sono. Dormiu bem, já vai direto pra prioridade, que é criar um bagulho. Se tu quer tirar o teu projeto do papel, tem que levar ele como prioridade. Então acordou, sem privação de sono, dormiu bem e vai criar. Beleza, essa é a primeira coisa. Se tu, às vezes, se bobear, só isso já te resolveu o teu problema. Existe o mundo, tá? Existe o mundo. Então, beleza. A segunda coisa a segunda estratégia que eu gosto bastante de usar. Anotar o tempo investido, tá? Tempo investido. Eu aprendi isso com o meu psicólogo, ou ex-psicólogo, psicólogo Pedro Tarla. Um abraço para o Pedro Tarla. Ele me ensinou essa técnica que eu uso pra tudo na minha vida. Tipo, qualquer coisa que eu vou fazer, eu anoto quanto tempo eu tô investindo. Então, por exemplo, tipo, nem sempre tu vai ter que criar. Às vezes tu realmente vai precisar de estudar, mas tu anota 1 hora em estudo. Aí no outro dia, eu investi mais meia hora em criação. Opa, beleza. Esse é o comportamento alvo. Essa é a categoria alvo, criação, beleza. Aí no próximo dia, eu fiquei 2 horas, mas eu fiquei planejando. Observa que em 3 dias, eu trabalhei 3 horas e meia, certo? Só que de tempo realmente que conta mesmo no bagulho, foi meia hora, pô. Então tu não trabalhou 3 horas e meia. Por isso que eu falo, a galera trabalha 8 horas. Tu não tá trabalhando 8 horas. Quanto tempo, efetivamente, tu trabalhou na prioridade, no que você realmente precisava fazer? Provavelmente foi isso aqui, ó, meia hora. Entendeu? Então, a partir do momento que você começa a anotar, a registrar, então qual é essa estratégia? Muito simples. Registro. Você vai registrar para onde o teu tempo está indo. Como tu pode fazer isso? Já fiz de tudo, já fiz planilha, já anotei no papel. Hoje em dia eu uso um aplicativo que eu anoto. Se quiser, deixa aqui nos comentários que eu te passo o aplicativo que eu uso para anotar o meu tempo investido. Então, se você tomar cuidado com esses 3 aqui, ó, velho, vou te falar, provavelmente teu projeto vai andar. Tipo assim, se tu aplicar o que eu já falei até aqui agora, teu projeto anda. Agora tem algumas estratégias bônus que eu vou mandar aqui para vocês. Bom, a primeira estratégia bônus, onde é que eu coloco aqui? Vou colocar aqui em cima aqui, ó. Primeira estratégia bônus é compromisso público. Compromisso público. Se tu se comprometer com alguém que vai fazer, a chance de você realmente fazer é muito maior. Por exemplo, vou treinar, aí tu marca com teu amigo de treinar, ou com a tua amiga. Provavelmente um vai motivar o outro e vocês vão sair de casa e vão treinar. Então, compromisso público é uma muito boa, tá? A segunda, mentoria. Tu contrata um mentor. Por quê? Porque tu vai pagar para alguém te obrigar a fazer o que precisa ser feito. Teve uma época na minha vida que eu sempre meditei, né? Quer dizer, sempre não, mas já faz alguns bons anos que eu medito. E teve uma época na minha vida que eu tava bastante ansioso e eu não tava conseguindo meditar. Por algum motivo eu tava esquivando. Lembra? Eu tava esquivando, é esquiva. Já até apaguei aqui. O que eu fiz? Eu contratei uma professora de meditação, mesmo sabendo meditar, eu contratei simplesmente para abrir uma call com ela e ela me fazer meditar, entendeu? Então, tipo, eu não tava pagando a aula de meditação para ela me ensinar. Eu tava pagando para ela me obrigar a me comportar, ou seja, para fazer o comportamento acontecer. Então, mentor é muito bom. É muito, muito, muito bom. Outra coisa que tu pode fazer, que vou colocar aqui como minha última dica, é se comprometer financeiramente. Financeiramente. Ou seja, ou você faz ou você perde dinheiro. Aí como você pode fazer isso? Não sei. Tu pode fazer uma aposta, por exemplo. Eu já usei bastante esse lance de aposta. Ou tu pode, por exemplo, comprar um curso, por exemplo. E aí se você... aí tu já vai conversar muito com o lance da mentoria, né? Ou seja, você se comprometeu, aí tanto faz, se foi publicamente, se foi com um mentor, se foi financeiramente, não importa. Mas você se comprometeu que ia fazer
Não só com você mesmo. Porque se você comprometer só com você mesmo, vem cá. Tu vai esquivar, né? A gente sabe que tu vai esquivar. E não é só tu não, todo mundo. Porque é difícil pra caralho. Então, galera, pra poder finalizar aqui, o nosso resumo final do bagulho. O teu problema não é falta de conhecimento. O teu problema não é falta de criação, de motivação, desculpa. O seu problema é falta de criação. Você precisa de criar. O problema é que criar é difícil. É difícil, porque ele é um estímulo estressor, aversivo, punitivo, certo? Você precisa fazer com que ele seja recompensador. Então, para você fazer, até que ele comece a ser recompensador, por exemplo, esse meu canal aqui, eu tô reativando ele. Eu nunca gravei um vídeo nesse formato, nesse modelo. Por isso que eu falei, foi difícil pra caralho pra começar. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso de me manter constante até começar a coletar os primeiros recompensadores. E quais são os recompensadores? O teu comentário aqui embaixo, o teu like, a tua mensagem falando que curtiu o vídeo, o número de visualizações crescendo no canal. Isso são os estímulos recompensadores. Só que eles só vão acontecer se eu parar de planejar, se eu parar de analisar, se eu parar de estudar. Não adianta fazer isso. Isso só vai começar a acontecer se eu começar a criar. Criar é fazer o quê? Exatamente o que eu tô fazendo agora. Fechou? Errei. Então, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Voltou pra cá. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se isso te ajudou, deixa o like para eu saber que isso te ajudou. Lembra do recompensador. Se você quer que eu continue aqui, você precisa de me dar um recompensador. É muito simples. Isso, mas em algum outro vídeo eu posso falar disso. Isso é para qualquer coisa. Então, por exemplo, se uma pessoa fez alguma coisa que você gostou, você recompensa ela. Sei lá como, um abraço, um elogio, sei lá. Se ela fez alguma coisa que não gostou, você pune ela. Sei lá como, você xinga, você fecha a cara, por exemplo. Provavelmente não vai acontecer mais. É assim que o nosso corpo funciona, entendeu? Então, é isso. Tira o teu projeto do papel, anote hoje o que você vai criar amanhã, dorme cedo, senão não vai dar certo, dorme cedo, acorda amanhã 1 hora mais cedo do que você ia fazer antes e escreve quanto tempo você investiu em criação. Se você não conseguiu, relaxa, velho. Se você não conseguiu, relaxa. Faz uma revisão do porquê você não conseguiu e tenta amanhã de novo. Porque se você estiver registrando, você vai ter consciência que você não está fazendo. E 1 hora vai acabar saindo. E se não sair, ou se você quiser algum outro tipo de ajuda, você pode deixar aqui nos comentários, ou você pode me chamar lá no Instagram. Em algum lugar eu vou deixar aí o meu contato lá para você me mandar um alô lá. Fechou? Um grande abraço e até a próxima.